queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos o quê? Pular de paraquedas? Não, a gente não vai pular de paraquedas não, mas a gente vai trabalhar esse conceito do salto de paraquedas, enfim, e outros movimentos que a gente pode ver no nosso dia a dia, por exemplo, em parques de diversões. Mas calma aí, vamos com calma, uma coisa de cada vez, sem sair pulando como louco sobre o assunto. Por que que eu digo isso? A gente não está acostumado a pensar no que acontece no nosso dia a dia e como isso é totalmente física. Física tá o tempo todo presente no nosso dia a dia. E eu acho que é isso que faz ela ser tão bonita e foi isso que eu me apaixonei e por isso que eu acho que eu fiz física, tá? Porque eu sei que pensar que o que acontece no meu dia a dia, todo movimento, tudo que está acontecendo tem muita relação. E se eu paro, lógico, mas professora, então agora você mexe a mão e está pensando que física que você está usando. Não, também não é assim, né? Tem vários aí movimentos involuntários que eu não penso. Gosto também de deixar a vida nesse sentido. Mas vamos falar então dessa ideia do salto de paraquedas. Talvez você tenha muito medo dessa ideia. Talvez você tenha muita vontade de fazer isso na sua vida. Aí é uma escolha. Mas pensando num salto de paraquedas, a gente vai trabalhar com alguns conceitos que estão envolvidos aí nessa questão do paraquedas, de uma queda livre, de um lançamento. Movimentos principalmente o quê? Verticais, tá? A gente vai trabalhar muito com esse movimento vertical. Porque é muito comum no nosso dia a dia a gente trabalhar com movimentos horizontais, que você andando, um caminhão, um carro, são movimentos horizontais. O vertical, então, agora a gente vai trabalhar nesse conceito nessa aulinha aqui. Para isso, a gente vai usar o tal do MRUV. O que é isso? Movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Siglinha aqui. Movimento retilíneo quer dizer que é uma linha reta, então a gente está saltando, caindo, enfim, em linha reta. Uniformemente variado porque a velocidade nesse movimento vai alterando. E quem faz com que essa velocidade se altere nada mais é do que a aceleração. Aqui, mais especificamente no movimento, né, que a gente está falando no vertical, na queda livre, por exemplo, é a gravidade. Tá? Quem que é a famosa gravidade? Você já deve ter escutado ela em vários contextos. Então, a gravidade é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial, então? Só para pensar sobre ela. Ela tem módulo, que é um valor, direção, por exemplo, horizontal, vertical, e sentido para cima, para baixo, esquerda, direita. No caso, a gravidade especificamente, ok? Então, ela acontece verticalmente e aí ela é para baixo. Por isso que quando a gente solta um determinado objeto, ele cai, porque a ação da gravidade faz com que esse objeto seja atraído e vá para o chão, tá bom? E aí a gente fala, então, brincando sobre a questão de gravidade, talvez você já tenha visto aqueles filmes, enfim, que as pessoas vão para o espaço e aí elas até se movimentam mais devagarzinho, parece que elas até dão um pulinho, quase saem, né, voando. Quem nunca viu aqueles que a pessoa é abandonada no espaço, não consegue mais voltar, enfim. Isso tem muita relação com a gravidade. E aí, só para a gente contextualizar, a gravidade não é igual em todos os corpos celestes, em todos os planetas, por exemplo, todos os astros, tá? A gravidade muda. Aqui tem uma tabelinha com alguns exemplos, alguns valores de gravidade, mas o que vai nos interessar é a gravidade na Terra. Aqui está 9,80. Usualmente, no dia a dia, até para facilitar a conta, a gente acaba aproximando para 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração e de aceleração da gravidade especificamente. Então, aqui são alguns valores. Por isso que quando a pessoa está na Lua, por exemplo, olha que a gravidade é menor. Então, dá-se a sensação de que ela está mais flutuando. Enquanto se ela vai para Júpiter, que tem uma gravidade maior, ela vai ter a sensação de que é muito mais difícil fazer esse movimento, erguer a perna para se locomover. E na Lua parece mais fácil. Então é muito legal ver esses filmes aí, enfim, séries, documentários, o que quer que seja, sobre pessoas no espaço. Porque a gente vê muito bem essa ação da gravidade. E é a ação da gravidade que faz, quando eu abandono um objeto, que a velocidade dele vai aumentando. E aí a gente vai para o caso, então, da queda livre. O que é a queda livre? A queda livre é quando um corpo é abandonado. Então, uma pessoa num avião que vai saltar de paraquedas, lógico que muitas vezes ela até meio que se joga, né? Ela acaba criando uma velocidade, mas ela não precisaria. Ela pode chegar na portinha ali, ó, e só se soltar, se abandonar, que é o que a gente fala, então, que ela foi abandonada. Conforme ela tá ali na ponta do avião, verticalmente, se esse avião tá andando só na horizontal, tá? Verticalmente, ele não tem nenhuma velocidade, ele não está se movendo assim, certo? Então, a velocidade nesse ponto dele
em termos de vertical, por isso que a gente está falando de grandeza vetorial, tem que tomar cuidado como a gente olha para isso, é 0, tá parado. Quando ele sai desse ponto, com a velocidade 0, ele vai começar o quê? A cair. Tá lá o paraquedista, tá caindo, tem a tal da queda livre, que é muito legal, muito interessante. Por quê? Porque é um momento onde ele não tá com paraquedas, então não tem nada atrapalhando esse movimento, a não ser a resistência do ar, por conta do corpo dele, mas ele vai caindo. E a velocidade dele vai aumentando. Por quê? Porque a gravidade faz esse movimento. Então, quer dizer, se a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade do paraquedista aumenta 10 metros por segundo. Se ele não soltar o paraquedas, ele vai chegar no chão com uma velocidade muito grande, vai depender do tempo dele de queda. Para isso não acontecer, que a gente quer que ele fique são e salvo, ele solta o paraquedas, que aí tem a resistência do ar e a velocidade dele vai diminuindo, tá? Aí é um outro processo que envolve ali até que ele chega ali no chão. Então, enfim, esse é um dos movimentos, queda livre. Agora a gente vai pensar, como nós estamos falando dessa questão do vertical, em 2 tipos de lançamento. O lançamento vertical para cima e o lançamento vertical para baixo. Aí você já olha assim, como é que eu lanço o negócio para cima e para baixo? Tá. Lançamento vertical para cima, pegar alguma coisa, jogar. Joguei ali. É bem comum em obras, se vocês já repararam, principalmente se as obras têm 2 andares, a pessoa que trabalha na obra pega lá um tijolo e joga às vezes pro amigo, né? Um ou outro tijolo, ele faz esse movimento. Então ele tá fazendo o quê? Um lançamento vertical para cima. Tá. Opa, vamos lá. Vamos entender o que significa esse lançamento vertical para cima. O tijolo faz o quê? Joguei. Ele sobe, vai chegar uma hora que esse tijolo não vai continuar subindo para sempre, vai? Não vai. Então ele sobe, chega num ponto que ele para. Por quê? Porque a aceleração da gravidade tem a tendência a querer empurrar ele para baixo. Então a gente percebe que nós estamos num movimento onde a velocidade, o vetor velocidade, que a gente até representa aqui, essa setinha, por exemplo, é diferente dessa, tá, galera? Essa setinha aqui é do vetor, então indica que essa grandeza aqui é uma grandeza vetorial, quer dizer que ela tem módulo, que é um valor, direção, vertical, horizontal e sentido, por exemplo, para cima ou para baixo, tá? Aqui no caso, essa indica que a gravidade está para baixo. E o movimento, ó, tá para cima. Então percebe que se eu jogo para cima, a velocidade está para cima, mas a gravidade está para baixo. Então elas têm sentidos o quê? Oposto. Por isso que chega num certo momento lá no topo, que esse objeto que foi o meu tijolo como exemplo, ele para. E ele vai fazer o quê? Ele vai começar a cair. Não tem como, a não ser que alguém pegue ele lá. Então, no caso do lançamento vertical para cima, a fórmula tem essa cara aqui. E esse sinal de menos, ele acontece justamente porque elas estão contrárias. A gravidade e a velocidade não estão indo, né, no mesmo sentido. E isso faz com que aqui o sinal seja negativo e aqui está positivo. Já vou falar então por que ali acontece. Que é o caso do lançamento vertical para baixo. Quando eu jogo alguma coisa para baixo, velocidade está para baixo, não tá? Opa, tá. E gravidade, por exemplo, tá para baixo. Não estão indo juntas? Então, se as duas estão para o mesmo sentido, eu vou assumir elas como positivas. Ah, mas e se eu quiser que a gravidade vá para cima? Teoricamente, a gravidade nunca vai para cima, né? Você pode adotar como referencial? Pode. Vai te confundir? Total. Então, toda vez que a gente estiver falando de gravidade, sempre para baixo, e o que tiver contrário a ela, que você vai mudar de sinalzinho. É mais fácil do que a gente confundir, querer trocar todos os sinais e ficar perdidos, tá? Então, esses sinais em física são muito importantes. Por isso que entender os movimentos faz diferença. Então, aqui, ó, só para a gente visualizar os casos, só para a gente fechar esse conceito todo. Quando a gente fala, então, desse tipo de lançamento vertical para baixo, eu posso pensar num referencial, eu devo pensar no referencial. Se aqui é o meu marco zero, eu vou pegar daqui e jogar para baixo, certo? Daqui para baixo. Então, velocidade e gravidade estão juntas. Só que eu posso ter um objeto que eu inicialmente joguei para cima e depois ele para aqui para depois descer. Eu tenho que ter todo um processo que tem que ser levado em consideração. Tá? Dentro de um lançamento, mas principalmente eles são importantes as questões dos vetores, percebe? O sentido da gravidade e velocidade, se os dois estão no mesmo sentido, ótimo. Ó, mesmo sentido, ótimo, por isso que a gente assume o sinal positivo. Sentidos opostos, gravidade para baixo e velocidade para cima, sinal negativo. Esses são pontos importantes. E no nosso dia a dia, onde acontece tudo isso? Principalmente, como eu disse, a pessoa saltando de paraquedas,
Alguém vai jogar algum objeto para o amigo. Ah, mas aí ele é uma parábola. Sim. Então, se eu jogo alguma coisa para alguém, ele não está fazendo um vertical para cima, ele está fazendo um ângulo. Então, aí já é um outro tipo, tá? Então, aqui é só, vamos dizer assim, reto, vertical, tá? Eu não posso jogar de maneira que ele pegue uma diagonal, senão isso daqui não funciona, e preciso ter em mente. E, por exemplo, aqueles elevadores de parque de diversão. Ele sobe. No movimento que ele está subindo, vamos imaginar que você está jogando, né, esse elevador. Ele está num lançamento vertical para cima. A hora que chegou lá em cima, ele vai fazer o quê? Soltar. E aí ele, por exemplo, entra numa queda livre, porque você não empurra ele. Se você empurrar, é um vertical para baixo. Se ele sair com uma velocidade, por exemplo, ele pode entrar como um vertical para baixo. Mas se você só abandonar, aí a gente entra num queda livre. Então, naquele exemplo do elevador, cabe todos eles aí, dá pra gente pensar para todos eles, certo? Fechando nossa aula, então, o que a gente precisa entender? Que a gravidade está aí, em todos os corpos celestes, cada um tem a sua e essa variação vai mudando. Que a gente tem movimento, queda livre, a gente tem lançamento vertical para cima e para baixo, que o que interfere é a relação entre velocidade e aceleração, se elas estão em mesmos sentidos ou sentidos opostos, e todos eles estão no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Quer dizer que a velocidade vai mudando conforme o movimento acontece. Então, pausa para nossa foto da lousa e beijos e até a próxima!